Eu quero começar falando com você, fazendo você refletir um pouco, muitas coisas daquilo que Júnior já falou aqui. Eu sei que você tem sentido, eu tenho que diminuir essa Bíblia, né? Ou aumentar o púlpito, eu estou na dúvida. Essa Bíblia imensa. Eu queria que você estivesse refletindo essa pergunta que eu vou te fazer. Eu tenho certeza que você já observou o quanto a família tem sido perseguida, tem sido alvo de ataques nos últimos dias. Aí você vai dizer assim: apóstolo, mas isso é papo antigo. Quando eu era criança eu já ouvia isso. É verdade. Tem vindo num crescente, mas nos últimos anos, eu não posso nem dizer décadas, os últimos anos, a gente tem percebido uma perseguição contra a instituição criada por Deus chamada família, de uma forma tão descarada, tão enfática, que isso, para nós que entendemos a palavra de Deus, precisa nos fazer virar uma chave, a gente entender por que disso. Eu quero começar convidando você a ler um texto que está lá em Efésios 6:12. Efésios 6:12. Efésios 6:12 diz assim, nós vamos ler o 12 e o 13. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero que você hoje tenha um entendimento que não é só por conta da cultura que nós estamos, não é só por conta do mundo em que nós vivemos, mas que existe uma forte ação espiritual contra a família. E você não precisa nem ser grande entendido no assunto, você não precisa ser uma pessoa que saiba muito o que está se passando na nação, no mundo hoje, mas com certeza você já se deu conta de como as investidas têm vindo sobre os filhos, sobre os casamentos, sobre a família. Hoje em dia as pessoas tratam como essa coisa de família está obsoleto. É uma estrutura falida, não existe mais, não, é uma coisa dos conservadores. Quando fala assim, é aquele povo bem velho mesmo, né? Não é mais para o padrão de hoje, não é mais para a realidade de hoje. Essa doutrina tem entrado na mente, nas cabeças dos filhos, daqueles que estão gerando sua geração aqui, e pensando, é mesmo, essa coisa de família é uma coisa que serviu para os avós, mais ou menos para os meus pais, e agora já não serve mais para mim. Mas eu quero que hoje você tenha uma percepção espiritual de que todo esse doutrinamento tem um fundamento espiritual extremamente sério. E você hoje, com os olhos da fé, entendendo as coisas espirituais, você precisa entender por quê. Família é uma estrutura que Deus criou. Deus criou toda a humanidade a partir de uma família, Adão e Eva. Deus criou o povo, a nação de Israel, a partir de uma família. Tudo que Deus fez foi envolvendo a partir de uma estrutura que não vem de homens, não é um projeto de homens, é um projeto de Deus que veio do céu, chamado família. Por isso a gente vê todo esse antagonismo, toda essa resistência no mundo de hoje. Porque o mundo de hoje milita contra as coisas espirituais.
O texto que Paulo diz, e nós lemos, diz que a nossa guerra, a nossa milícia não é contra pessoas, governos, pensamentos humanos, ideologias humanas, é espiritual. E nós que estamos aqui, você pode estar aqui representando a sua família, ou casais, ou pais, como você estiver aqui, você precisa ter esse entendimento. Nós estamos hoje vivendo um tempo que é uma geração de libertadores. O pastor Júnior falou um pouco sobre isso. A gente costuma dizer assim, a geração de libertadores, essa próxima geração é esses que estão nascendo. Não, meu querido. Se você está vivo e respirando, você pode ter 800 anos, você faz parte desta geração. E essa é uma geração que veio com um propósito específico de Deus, de ser libertador. Nesse tempo que nós chamamos hoje, existe esse chamado, existe esse propósito de Deus. A família é esse lugar, como o pastor Júnior falou, em que se gera esses libertadores, em que se nutre esses libertadores. É nesse contexto que os propósitos de Deus vêm à luz para cada um daqueles que fazem parte do que nós chamamos família. Então, meu querido, eu quero hoje fazer um paralelo com você sobre 3 momentos históricos. E eu quero pontuar para você, e quero que você tenha uma visão espiritual do que significou o ambiente espiritual em cada momento como esse, para que você entenda os momentos que nós vivemos. Primeiro que eu quero falar é sobre a história de Moisés. A história de Moisés é muito interessante, porque Moisés veio com um plano, com um projeto de Deus, com um propósito de Deus de ser um grande libertador. Um libertador de uma nação chamada Israel. Veio a se chamar Israel, mas se chamava os hebreus. Já na época de Jacó, Deus mandou que Jacó e sua família fossem para o Egito num tempo de muita fome, para que lá eles fossem abastecidos. José já estava lá. E no meio do Egito, Deus faz com que venha, que cresça, que se multiplique uma grande nação dos hebreus, no meio do Egito. Agora, pare e pense um pouquinho. Que coisa interessante. Porque Deus diz, no meio do Egito, eu vou levantar uma grande nação. O meu povo no meio do Egito. Esse povo foi crescendo, essa família foi se tornando muito grande e, por fim, Faraó já estava até receoso, porque aquela família estava se tornando numa grande nação. Uma família, uma nação que se multiplicava grandemente, uma nação forte, a ponto do Faraó se sentir ameaçado por aquele povo que tinha sido gerado, tinha sido nutrido no ventre chamado Egito. Olha que coisa doida. Porque Deus tem essas coisas, né? Não adianta, é aquele cântico, ninguém entende Deus, ninguém explica Deus, não tem como. Deus faz com que aquele povo, o seu povo, fosse gerado no meio do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe, famílias que estão aqui, é no meio das circunstâncias negativas que Deus faz e cumpre seus propósitos. É no meio do Egito que Deus faz nascer a sua nação. É no meio da adversidade. Ali passa o tempo e aqueles filhos de Jacó se tornam escravos no Egito, com tantos encargos, com tantas responsabilidades, com tanto trabalho, mas eram escravos. Não tinham mais, não sonhavam mais em ter uma nação própria. No meio do Egito,
Deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe. As promessas que Deus tem para a sua família, para as nossas famílias, não dependem de circunstâncias favoráveis. Você que está pensando assim, meu Deus, o que vai ser no meio desse contexto político que nós estamos? Como eu vou gerar um filho? Como eu vou cuidar de um filho? Como eu vou dar os princípios e valores do Senhor no meio desse contexto tão adverso? E eu estou falando aqui a nível de mundo. E aí eu quero te dizer, meu querido, se Deus desenvolveu uma nação no meio do Egito, você não precisa de circunstâncias favoráveis para gerar, para criar, para nutrir, para descobrir os propósitos de Deus na vida dos seus filhos. Deus não depende de circunstâncias favoráveis ou adversas. Havia uma promessa de Deus, que Deus levantaria um povo. E aí, quando o mundo espiritual das trevas começa a perceber, porque há um movimento espiritual, naquele tempo começa a haver um movimento espiritual em que as trevas começam a perceber que era tempo de nascer um libertador. Seu nome era Moisés. E então as trevas começam a reagir com estratégias contrárias para que o propósito de Deus não se cumprisse naquele lugar, naquele tempo. No tempo então em que nasce Moisés nasce numa família. Sabe por quê? Libertadores são gerados numa família. Aqueles que têm propósito de Deus são gerados numa família. Ele era filho de Arão e Joquebede, um casal. E quando há esse movimento espiritual, a partir de uma pessoa chamada, que tinha a função de faraó, há uma investida contra as famílias. E faraó então estabelece um decreto de que todos os nascidos dos hebreus deveriam ser mortos. Todos os meninos nascidos dos hebreus deveriam ser mortos. Porque havia essa sensação, esse ambiente espiritual de que aquele era o tempo em que nasceria o libertador de Israel. E as trevas se levantam então na tentativa de boicotar, frustrar o projeto de Deus. Mas Deus levanta uma mulher. Eu quero falar aqui não especificamente só para mães, mas mães e pais, porque eu creio que Deus tem um caminho, Deus tem uma estratégia que é sua para os seus filhos, no tempo em que nós vivemos. E Deus levanta essa mulher, Joquebede, com uma estratégia que eu tenho convicção que veio da parte de Deus, específica para aquela situação, para salvar aquele que era um recém-nascido chamado Moisés. Olha a estratégia que Deus dá ao coração dessa mulher. Ela não permite que esse seu filho seja morto ao nascer. Passa 3 meses ela escondendo o seu pequeno Moisés dentro de casa. Nós que somos mães sabemos que passou de 3 meses é impossível esconder uma criança, o choro de uma criança dentro de casa. A partir daí então ela começa a elaborar, eu creio que com a direção, com a unção do Espírito, uma estratégia para salvar essa criança. Ela observa que a filha de Faraó todos os dias se banhava num determinado ponto do rio Nilo. Então ela pega um cesto, ela coloca betume nesse cesto. Betume era um material que fazia com que aquele cesto fosse impermeável. Ali ela coloca seu pequeno Moisés. Não de uma maneira desesperada, sem direção, sem saber o que vai fazer. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, porque Deus estava dirigindo, porque Deus tem um caminho, meu querido, para você, pai e mãe, para o seu casamento, para os seus filhos, para você que é filho, está na igreja e seus pais talvez estejam numa rota completamente diferente. Deus tem um caminho para as famílias. E Deus dá a direção para Joquebede. Joquebede coloca Moisés no cestinho, e eu não posso nem imaginar
Quem é mãe, já imaginou? Pegar esses pequenininhos, colocar no cesto, colocar no Nilo. Nilo cheio de jacaré, hein? Isso eu aprendi na escola. Coloca Moisés ali. Coloca Miriam, sua irmã mais velha, observando Moisés. Ela calcula exatamente para onde esse cestinho vai, para que passasse por onde a filha do faraó estava sempre no mesmo horário tomando banho. E assim acontece. Quando essa filha de faraó encontra esse cestinho com um bebê, na mesma hora ela entende, deve ser um dos filhos dos hebreus, por causa da lei que seu pai havia estabelecido. Ela então se apaixona por aquele bebê, de uma forma em que ela decide adotar aquela criança. Como ela precisava de ajuda, ela contrata quem? Joquebede, para cuidar do pequeno Moisés. Olha que coincidência, não é não? Vê se não tem dedo de Deus nisso. A própria mãe. Durante toda a infância, Joquebede tem o privilégio, a oportunidade de treinar, de discipular, de cuidar desse pequeno Moisés, para que ele tivesse todos os valores, todos os princípios, para que conhecesse ao Deus de Israel, para que soubesse quem era o seu povo e soubesse que momento profético eles estavam vivendo. Durante toda a infância, quem cuidava era a mãe, uma mulher de fé, uma mulher que dependia de Deus. Quando esse menino já se torna um rapazinho, ele começa a ser treinado, uma vez morando no próprio palácio, com o melhor que havia de entendimento na época, para que ele se tornasse um grande estadista. Tudo que havia na cultura da época, tudo que ele podia aprender com aquele que era, na época era o império maior, que era o império do Egito, justamente com o faraó. Ele foi aprendendo todas as estratégias para se tornar um grande estadista, porque havia um propósito na vida de Moisés. Moisés precisava desse treinamento que não só Joquebede podia dar, mas que o próprio faraó. Gente, eu acho demais essa história, porque enquanto o faraó está procurando o libertador entre o povo, o libertador está escondido dentro da sua casa, dentro do seu palácio, debaixo do seu nariz, sendo treinado por ele, e ele sem saber quem era. Olha como Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus estabelece um propósito, meu querido, as trevas se movem, se debatem e estabelecem novas leis e regulamentos, mas nada impede o propósito, o projeto que Deus tem. Porque quando Deus age, não há o que possa impedir. Esse homem se torna o grande libertador de Israel, criado, forjado como estadista dentro do próprio palácio, preparado com o melhor da cultura, preparado espiritualmente para cumprir o seu propósito. Eu quero que você entenda que essa regência espiritual de trevas que havia nessa época no Egito é a mesma que nós vemos hoje em dia, porque conforme nós lemos no início, principados, potestades, poderes, são várias hierarquias do mundo espiritual de trevas, agem em determinados momentos históricos, mas da mesma forma, com a mesma estratégia. Hoje Deus levanta, meu querido, uma geração de libertadores. São os nossos filhos, somos nós que Ele levanta. E o mesmo nível de opressão, o mesmo nível de ação de trevas acontece nos dias de hoje, tentando boicotar, tentando fazer com que os projetos de Deus não se cumpram nesse tempo. Joquebede foi uma mulher de fé que dependia de Deus.
compreendia a sua função naquela geração, o seu propósito naqueles dias. E as trevas se moviam, tentando frustrar os projetos de Deus, o que Deus já tinha estabelecido, que era o tempo para o seu povo. Uma tentativa de abortar os projetos de Deus. Hoje não é diferente. Todas as tentativas são feitas, todas as ingerências são feitas, tentando abortar o que é um propósito de Deus para essa geração. Os nossos filhos, nós e nossos filhos, as nossas famílias. A mesma ingerência naqueles dias, os dias de hoje. Não há nenhuma novidade de estratégia das trevas. Porque da mesma forma como o inimigo se levantou nos dias de Moisés, matando todos os pequenos, todos aqueles que nasciam, hoje não é diferente. Hoje existe uma mentalidade a favor do aborto, em que crianças, e aí como nós ouvimos o pastor falar aqui, não só crianças, cada criança tem um projeto de Deus. E se há uma tentativa contra a vida dos pequenos, projetos estão sendo impedidos de nascer e de se concretizar. É a mesma estratégia, talvez com mais requinte, com mais discrição, né? Nas clínicas abortivas clandestinas, graças a Deus ainda são clandestinas. Oro a Deus para que isso não se torne uma lei nesse país, porque aí o sacrifício será bem maior, muito sangue derramado. Projetos que Deus estão tentando impedir que os projetos de Deus se cumpram. Isso não é de agora, isso vem e em outros países, em muitos lugares. Esse é o primeiro momento histórico que eu quero abordar com você. Passa 1200 anos. Chegamos no tempo de Jesus. Havia toda uma profecia, havia todo um entendimento espiritual, o mundo espiritual entendia que era o tempo de vir o grande libertador da humanidade, o Messias Jesus. E da mesma forma, o mundo espiritual começa a se mover e tentar frustrar os projetos de Deus em mandar o Messias, o Filho de Deus, à terra. Naquela época, o grande império não era mais o Egito, era agora Roma. Não era mais Faraó, mas era Herodes. E Herodes ouve falar quando os magos vêm, e os magos aqui eram cientistas que estudavam as estrelas, provavelmente da época dos babilônicos. Eles estudavam intensamente as profecias e os céus. E eles chegam dizendo: é chegada a hora, nós vimos que é nascido o rei dos judeus, o rei. E Herodes então estabelece a mesma estrutura, movido pelo mesmo espírito de trevas, sacrificar todos os nascidos dos hebreus, até 2 anos de idade. E aí nós vemos mais uma vez uma mulher, não quero aqui dizer especificamente para mulheres, mas para pais, uma mulher chamada Maria, que uma mulher de fé, de coragem, se submete, entende o seu papel de proteger aquele que era o Filho de Deus, que tinha um propósito messiânico para toda a humanidade. Deus levanta um José que é tocado no seu coração e entende que aquele menino não era um menino comum, era um menino que tinha um propósito de Deus na sua vida. Quando esse decreto é estabelecido, Maria e José recebem em sonho uma advertência do Senhor: fujam para o Egito. E durante 2 anos eles ficam no Egito, cuidando de Jesus, para que ele não corresse risco de ser assassinado, como muitos foram nos dias de Jesus.
Percebe a mesma forma de agir? Percebe o agir do espiritual de trevas da mesma forma como nos tempos de Moisés? Assim nos tempos de Jesus também. Crianças são sacrificadas, bebês nascidos naquele tempo, sacrificados. E uma família que tem a incumbência de guardar aquele que era o Filho de Deus, o Rei de Israel, o grande libertador da humanidade. Deixa eu te explicar uma coisa interessante. No contexto cultural da época, as coisas funcionavam da seguinte forma. Nos primeiros anos, até o Bar Mitzvah, que eram aos 12 anos do menino, quem era responsável por cuidar da criança era a mãe. E forjar o caráter, ensinar valores, ensinar princípios. A partir dos 12 anos, o pai assumia aquela criança, que já era um rapazinho, e a partir dali ele começava a ensinar profissão, porque a profissão vinha de pai para filho, para aquela criança. Jesus passa por todas essas fases, numa infância que nós não temos muito escrito, aliás, não temos nada escrito sobre como foi. Ele foi criado como uma criança comum, normal, um hebreu, um judeu daquela época. Foi treinado, foi cuidado por Maria. O único relato que nós vemos é aos 12 anos, quando ele vai ao templo para o Bar Mitzvah dele, e o pai e a mãe os encontram dialogando e conversando com os mestres da lei, que ficam: que menino é esse? Como pode? Agora preste atenção, essa criança não nasceu sabendo que ele era o Messias, não. Já imaginou? Eu sou Messias, tchan, tchan. Não, porque tem uns escritos apócrifos aí que dizem umas coisas meio assim, né? Que salvou um passarinho, não tem nada de bíblico isso. Provavelmente ele foi criado como uma criança comum, normal, dentro daquela cultura, com todo o zelo e cuidado de Maria e José no tempo certo. Até que em algum momento, que nós não sabemos quando, ele começou a ter noção do projeto que Deus tinha para a vida dele, quem ele era naquele tempo, naquela geração. E ele começou a entender que ele era o libertador, ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. Nós não sabemos como foi esse processo, mas foi um processo. E quando ele está no tempo maduro, ele vem então com o seu ministério como Messias e se apresenta como Jesus. E durante 3 anos ele é o grande mestre, o rabi, aquele que ensina a palavra e aquele que vai para a cruz por cada um de nós. Havia um chamado sobre essa criança, que era Jesus, um chamado de libertador sobre toda a nação, sobre toda a humanidade. Não alcançava apenas os de casa, mas de toda a humanidade. Meu querido, somos responsáveis por ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. Presta atenção, é pai e mãe. Essa é a responsabilidade de pai e de mãe. Não é de avô, não é do professor da escola, não é da igreja. Todas essas coisas podem contribuir e ajudar, são muito bem-vindas. Mas a responsabilidade é de pai e de mãe. Às vezes a gente acha que trazendo os nossos filhos uma vez no mês aqui na rede de crianças, ou aos domingos à noite, é suficiente. Querido, sinceramente, você acha que é suficiente? Para colocar valores e princípios dentro do coraçãozinho dessa criança? Você acha que isso é suficiente? 6 dias na semana ele está sob a influência de você não sabe nem de quem. Quem são os amigos? O que a professora da escola pensa?
O que está sendo ensinado entre os amiguinhos da escola, entre os amigos da rua? Que valores estão sendo colocados para essas crianças? Sabe por quê, meu querido? Como no tempo de Moisés, os pais estavam tão sobrecarregados com o trabalho, porque eram escravos. Eles não tinham tempo para dedicar aos seus filhos, porque o foco era: eu preciso trabalhar para dar alimento para o meu filho e mais nada. Eles não tinham a dimensão espiritual do momento que eles estavam vivendo. E o quanto aquele povo tinha uma promessa de Deus para ser uma grande nação, a nação de um povo de Deus. Eles não tinham tempo para pensar nisso, porque era trabalho, era sobrecarga. Querido, percebe como tudo isso tem a ver com o nosso tempo hoje? Como 2020 anos depois, porque pelos cálculos não é exatamente 2023, 2020 anos mais ou menos depois, hoje nós vivemos debaixo da mesma ingerência, o mesmo ambiente espiritual de trevas, que se levanta contra os nossos filhos, contra a nossa geração, para impedir que cada um assuma o seu papel e seja uma geração de libertadores para o tempo de hoje. É a mesma estratégia. É o sacrifício de crianças. São os pais e as famílias muito ocupados com muitas coisas. Então a nossa preocupação é que eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que dar uma boa escola para os meus filhos. Eu tenho que levá-los a ter bons cursos, eles têm que ter um bom currículo. Eu preciso trabalhar muito, porque a pressão social é muito grande. Se os coleguinhas vão para o Beto Carreiro nas férias, eu tenho que levar o meu também. Então tome de trabalhar. O foco é esse. Percebe que a mesma mentalidade de escravidão do Egito, em que a nação de Israel vivia, era trabalhar, porque eu tenho que dar melhor roupa, porque eu tenho que dar uma melhor escola. Meu querido, pelo amor de Deus, não estou falando que você vai vestir seus filhos igual uns trapos e vai deixar sem estudar, não estou falando nada disso. Tudo isso é bom, mas Salomão vai dizer que há tempo para tudo. Nós temos que entender que o mais importante é o treinamento, é o adestramento dessa geração para o propósito que Deus tem nesse tempo, no nosso tempo. É o mesmo tipo de intervenção, é a mesma tentativa de trevas de roubar. Sabe por quê, meu querido? Às vezes a gente está vivendo como família debaixo do mesmo teto. A casa da gente não devia se chamar família, não, devia ser hospedaria. As pessoas entram, comem, dormem, cada um tem a sua vida, cada um tem suas prioridades, tem os seus interesses, e ninguém sabe nada de ninguém. Isso serve para maridos e mulheres, isso serve para esposas e esposos, isso serve para pais e filhos, isso serve para você que é adolescente, filho, em relação aos seus pais. E um vácuo vai se formando dentro de casa, das gerações de pais e filhos, entre o casal. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando há uma brecha aberta, você pode ter certeza que tem alguém já preparado para preencher essa brecha. Se você não está ali para ser pai e mãe, que dê as direções, que ensine, que saiba o que seus filhos estão fazendo, eu vou dizer uma coisa: vai aparecer muito pessoas que façam isso. Na escola, entre os colegas, o pessoal da família, para preencher o vácuo que você está deixando. Maridos e mulheres, cada um vivendo no seu mundo, cada um com seus interesses, cada um com a sua estratégia de entretenimento, cada dia mais longe um do outro, meu querido. Para não vir no gabinete dizer assim: eu não sei como é que isso aconteceu. Você cavou uma brecha
no seu casamento. Meu querido, já tem alguém preparado pelo inferno para se meter nessa brecha, você pode ter certeza. Nós precisamos ser espertos, meu querido. Nós precisamos entender o mundo espiritual que a gente vive. A gente trabalha, eu quero dar as coisas para os meus filhos, eu quero que eles tenham o suficiente, quero que a minha família tenha as coisas, e às vezes não há convívio, não há intimidade. Você sabe o que é que os seus filhos gostam de fazer no seu tempo de lazer? Maridos e mulheres, você sabe o que num tempo de folga o outro gosta de fazer? Alguns domingos atrás, quando nós ainda tínhamos o culto da família só pela manhã, eu me lembro que eu encerrei o culto falando assim: agora vocês vão para casa, aproveitem o seu dia, o dia da família, mas façam alguma coisa juntos. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que vocês fazem juntos como família? Juntos como casal, juntos como família, com os filhos. Quando são pequenos é bom, né? Que você carrega, eu não quero ir, vai, vamos embora. Aí chega aquela fase maravilhosa da adolescência, que eles têm outros interesses, né? E você, pai e mãe, diz: não, hoje é o dia da família. Nós vamos lá comemorar as bodas de ouro do casalzinho da igreja. Quer matar um adolescente, gente? Dá essa proposta. Deus me livre, mamãe, eu não quero ir, não conheço. Não, vai. Hoje é um dia que a família está junto. A família está junto significa: você faz o que eu quero, o que é interesse meu, que sou seu pai e sua mãe. E é um terror, não dá certo. Você já parou para pensar o que seu filho adolescente gosta de fazer? O que seu filho jovem gosta de fazer? Você já parou para pensar que o tempo em família não é um cair duro dormindo de um lado, o outro assistindo futebol na televisão, os filhos trancados dentro do quarto assistindo uma série ou coisa pior? Isso não é vida em família, meu querido. Olha a brecha se abrindo aí no meio da nossa casa. Você já parou para pensar o que seria o ideal de um tempo familiar para o seu filho? Que não é fazer compras no Guanabara, não é. Às vezes não é nem ir à igreja. Não quero escandalizar ninguém, não, mas às vezes até você abrir mão do tempo em que você gostaria de estar na igreja para estar com os seus filhos. Eu ouvi de um pastor que deu testemunho de que tinha um filho que estava longe, tinha sido criado no Evangelho, mas estava longe dos caminhos do Senhor. E ele entra numa batalha de restauração, de recuperação desse filho. Meu querido, quando você está nesse momento da sua vida para restaurar os seus filhos, ame-os mais do que qualquer coisa. Eles são mais importantes do que qualquer outra pessoa abaixo de Deus. E esse pastor disse que um dia ia até a final de um campeonato, sei lá o que, né? Que eu entendo muito do assunto. Um campeonato aí qualquer. E esse pastor disse assim: filho, você vai assistir o jogo tal hoje? Pô, pai. Aí ele disse assim: então hoje eu vou assistir com você. Aí o menino parou. Falou: como, pai? Hoje é domingo. Você não é pastor? Você não vai à igreja? Ele falou: não, hoje eu vou ficar com você assistindo a final do sei lá o quê. Será que você já parou para pensar o que é prioridade dos nossos filhos? Quantas vezes os nossos filhos veem os nossos outros interesses como aquilo que nos rouba deles? Deixa eu contar uma história para vocês. Que horas são? Dá tempo. Quando o pastor Ricardo faleceu, a nossa casa sentiu, obviamente, um vazio. Era uma coisa assim que não tinha como mensurar e compor aquele vazio dentro de casa. Não tinha. Eu não sabia o que fazer e os filhos também não.
completamente perdidos. Como nós vamos continuar vivendo como família se uma pessoa tão importante se foi? E Rafa tinha 12 anos, Mariana estava com 16, eram adolescentes. E nós começamos a sentir que nós precisávamos ter coisas em comum. A gente precisava inventar alguma coisa para fazer junto. Já imaginou? Um de 12, um de 16 e eu. Fazer o quê, gente? Não dá para simplesmente tocar a vida. A gente tem que estar junto. Senão isso não vai funcionar. Já está difícil. E eu me lembro que na ocasião, isso há 15 anos atrás, começaram aquelas primeiras séries, né? Heroes, Doutor... como é que é o nome, hein? Doutor... Esqueci. É aquele lá. Esqueci. Enfim, e nós resolvemos que naquele determinado dia, naqueles determinados horários, nós 3 sentaríamos para assistir uma série juntos. E ali a gente ria, brincava, comentava da série e tal. Era o nosso momento. Pergunta para mim, às vezes eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Às vezes eu queria estar em qualquer outro lugar, menos ali. Não me interessava em nada. Mas estávamos ali. E nós criamos um hábito a partir dali, infelizmente devido a uma perda. A gente criou um hábito, até hoje. Algumas coisas nós fazemos em conjunto, nós fazemos juntos, porque nós precisamos manter essa cola. A gente precisa se manter unido. Hoje, meus filhos gostam muito daqueles filmes de super-heróis, né? E, gente, é um filme que, falar aqui para vocês, não conta não, tá? Pelo amor de Jeová. O filme tem umas 5 horas, começa por aí. Eu já sento no cinema pensando, meu Deus do céu, vim aqui só para comer pipoca. Só para comer pipoca. E é assim, sabe, vai estrear. Aí eles compram ingresso, até hoje, Mariana já casada, vamos, né? Um dia que começava meia-noite, porque era pré-estreia de não sei o quê. Ai, meu querido, eu vou dizer uma coisa, é uma complicação danada, porque tem herói da Marvel, tem herói do DC, eu misturo tudo, aí eu pergunto, cadê o Batman, gente? Mãe, esse filme é da Marvel. Meu Deus do céu, como é difícil acompanhar esse negócio. Um dos últimos que eu assisti, morria todo mundo, agora também já contei. Aí fomos no outro. Aparece Capitão América. Gente, não estou entendendo isso no meio do cinema. Estou entendendo nada, gente. Esse homem não morreu no outro filme. Mas no cinema, olha a cena. Mãe, isso aí aconteceu antes de quando ele foi destruído. Eu falei, peraí, né? Aí já complica a cabeça da gente. Mas, meu querido, presta atenção. É o tempo que eu tenho com os meus filhos. Tem hora que eu dou aquela pescada de uns 10 minutos, aí mesmo que eu não entendo nada, meu Deus do céu, já destruiu 30 vezes Nova York, não aguento mais, mas vamos que vamos, né? Porque o interesse é deles, eu preferia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Meu querido, o que é que nós temos feito para criar um ambiente? Casais que muitas vezes vivem em função dos filhos. Os filhos crescem e vão ter sua vida. E aí quando olha um para a cara do outro, são 2 desconhecidos, não tem mais nada em comum. Famílias em que os filhos vão crescendo e você não sabe nem mais o que pensa. É fácil? Não é fácil. Porque hoje a investida das trevas é como aquele mesmo ambiente espiritual de trevas que houve lá atrás nos dias de Moisés, que houve lá atrás nos dias de Jesus. Há uma investida para pegar os nossos filhos, para pegar a nossa geração e abortar o projeto libertador de Deus.
E Joquebedes, pais e mães, Marias e Josés, nós precisamos acordar. Nós precisamos nos ligar nisso. A vida não é só trabalhar, ter dinheiro e aí morre cansado no final de semana e começa outra semana. Não é. O nosso propósito principal é que essa geração alcance o seu chamado libertador para essa geração. Isso não é fácil, porque o que vem contra é forte, o que vem contra é bem estruturado, o que vem contra alcança os nossos filhos na escola, na rua, entre os vizinhos, entre os amigos. Nós precisamos entender. Existe aquele texto de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Presta atenção, diz assim: ensina no caminho. Sabe o que isso significa? Você está no caminho com ela. Não é ensine do caminho, sobre o caminho. Tá vendo, meu filho? Vai para a igreja, que é o melhor lugar para você estar. Ó, tá vendo? Ó, não pode fazer isso não. O que seu filho e sua filha vem você fazer em casa? É o testemunho que vê na igreja? Pastor Júnior falou aqui agora. O que você é dentro de casa prega muito mais alto do que as professoras se esguelam aí na hora da classe, tentando ensinar para o seu filho. Porque eles vão crescendo e vão vendo a disparidade entre quem você é e se diz crente e o que é hipócrita nisso tudo. O que é que eles estão vendo na sua vida como exemplo? Deus tem um caminho para cada um de nós. Pais, maridos, esposas, Deus tem um caminho, ainda que seja um tempo adverso, ainda que seja um tempo que venha com muitas coisas e que muitas vezes você pensa: meu Deus, não tem como lutar com tantas armas espirituais que vêm contra a minha casa. Pai e mãe, vocês foram chamados primordialmente para serem geradores dessa geração do fim, para nutrirem essa geração do fim dos tempos. Jesus chamou assim, essa geração de libertadores. As famílias no dia de hoje não são diferentes, sofrem as mesmas ingerências do que as famílias no tempo de Moisés, do que as famílias no tempo de Herodes, no tempo em que Jesus veio. E os projetos do Senhor continuam funcionando, os projetos de Deus continuam tendo a sua função. As estratégias de trevas são sempre na direção de separar pais e filhos, de separar maridos e mulheres, cada um com o seu universo, cada um com sua agenda, cada um com as suas preocupações, e cada um mais longe uns dos outros, mais afastados uns dos outros. Pais com agendas lotadas, é trabalho, é ministério na igreja, muitas vezes. É 300 coisas para fazer sem investir no casamento, sem investir na família, nos filhos. Os filhos cada dia mais se afastando, um vácuo vai sendo construído. Quando você vai ver, já é tarde demais. O que nutre a nossa geração com nossos filhos é o tempo dedicado a eles, é o diálogo. E vou dizer uma coisa a você, não é fácil. Nós estamos agora vivendo um período complicado lá em casa. Meu filho está desempregado e ele está sendo muito complicado, muito difícil. E aí é aquela coisa, tem hora que você não sabe nem mais o que falar. Então tem hora que eu chamo ele e digo assim: vamos assistir uma série junto? É claro que a série que ele assiste não me interessa em nada e as minhas menos ainda ele. Estamos nós lá assistindo uma série sobre
aeroportos, né? E a Polícia Federal nos aeroportos, muito interessante, né? Mas estamos assistindo juntos. E a gente ri, a gente brinca, come pipoca. Meu querido, a ingerência maligna, querendo impedir os nossos filhos de cumprirem os propósitos que Deus tem para a vida deles. Quando Moisés se levanta como libertador, as famílias estavam tão cansadas que uma das maiores dificuldades de Moisés foi convencer o próprio povo de que era hora de ser liberto, era hora de sair do Egito para a terra prometida. Eles nem criam mais, de tão esgotados que eles estavam, tão envolvidos com aquele momento histórico. Eu quero encerrar essa palavra dizendo: há um caminho para a sua família, há um caminho para o seu casamento. Há um caminho que Deus estabeleceu para os seus filhos. Ainda que os tempos sejam adversos, ainda que os momentos sejam difíceis, existe sim. E é responsabilidade nossa entender e ter essa visão espiritual das coisas. Entender qual o propósito que Deus nos levantou na nossa casa. Eu quero te dar algumas dicas muito rapidamente, baseado no que eu já aprendi. Essa vai especificamente para os pais. E eu acho que serve para os filhos também, que têm pais longe do caminho do Senhor. Não chegue em casa falando mal do pastor, da igreja, dos líderes. Sabe por quê? Seus filhos estão ouvindo. E eles vão perder toda a confiança que eles têm nos líderes e na igreja. Eu cresci num lar evangélico, fui criada na igreja e eu me lembro, olha só o que eu me lembro da infância. Domingo, na hora do almoço, era dia de almoçar, pastor, irmão e igreja. Se tinham gostado ou não do culto, se tinham gostado ou não do coral, que naquela época era coral, né? Do coral, o irmãozinho tal, o pastor falou não sei o quê, a igreja não sei das quantas. E na minha cabeça de adolescente eu pensava assim: o que eu estou fazendo lá? Se é tudo isso. Meu querido, guarde os seus lábios. Não fale nada. Quer uma ideia melhor? Não fala nem com o cônjuge, não fala com ninguém. Porque quando você fala, você já está contaminado, está contaminando outros. É pior ainda. Acaba com o ambiente da sua casa. Os filhos vão crescer e não vão querer mais continuar indo para a igreja. Você é a principal referência de Deus para os seus filhos. O que Ele vê em você, o que Ele vê você fazer, o quanto você está alinhado com o que a palavra diz, é isso que vai definir o papel que Deus vai ter na vida do seu filho. Você. Ah, mas o pai não é crente, não interessa, você. Ah, mas os meus pais nem igreja vão, é você, jovem, que é você que está ali. É o seu exemplo, é o seu testemunho naquele lugar. Os dias são difíceis? São. Há fortes investidas contra a família? Com certeza. Abra os seus olhos. Fique esperto, não dá para bobear, porque os tempos são maus mesmo. Mas você tem um posicionamento diante do Senhor e você pode mudar isso. Terminar com o texto de Malaquias 4:6. A promessa de Deus sobre essa geração, a geração do fim. E diz assim, Malaquias. Espera aí, tá? Que Malaquias, ele tem esse costume de sumir assim da Bíblia da gente. Eu não marquei. Malaquias 4:6 diz assim:
Versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Está falando do tempo do fim, a última geração. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A promessa que Deus tem, geração de libertadores, pais e mães que têm esse ministério. A promessa do Senhor é converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então comece a caminhar nesse sentido. Não é responsabilidade só de Deus, não. É um posicionamento nosso. Amém? Fique de pé, por favor. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. E eu espero que essa palavra tenha te despertado, tenha sido uma palavra de reflexão para você, em relação aos seus posicionamentos dentro da família. No casamento, com relação aos filhos, nós precisamos estar atentos. Porque os tempos de fato são para tragar os casamentos, para separar os casais, para roubar os filhos, para colocar os filhos numa outra rota que não é a rota que Deus tem para eles. É isso que esse sistema do mundo espiritual investe sobre a sua casa. Então, meu querido, não dá para ficar bobeando, não. Não dá para ficar esperar, mas não dá. Enquanto você está bobeando, meu querido, o inferno já armou uma estratégia para acabar com o seu casamento, acabar com seus filhos. Não dá tempo. É hora de se posicionar no que tiver que mudar. Às vezes são coisas simples, como eu dei alguns exemplos de muitos que poderiam haver. Às vezes é um posicionamento que nós temos que ter mais enfático. Seus filhos estão longe do caminho do Senhor? Entra num projeto de resgate, meu querido. Ame-os, 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 abrace-os, porque a palavra de Deus eles já conhecem. Eles precisam voltar a entender que você é mãe, que você é pai, antes de ser pastor, apóstola, líder ou o que for. Feche seus olhos. Deixa o Espírito tocar no seu coração. Talvez hoje seja o dia de você tomar algumas decisões, como casal, como pais. Hoje nós vamos cear da seguinte forma. Cada família vai até a mesa. E é um momento em que você vai cear com aqueles seu marido, seus filhos. Vocês vão cear juntos. Talvez hoje seja o dia de pedir perdão, porque há pendências. Talvez hoje seja o dia de tomar algumas atitudes, algumas posições diante da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é cura. O pão e o vinho são cura para as nossas famílias, são cura para a nossa vida, são cura para a nossa alma. A mesa do Senhor é uma arma espiritual contra as investidas de trevas. É cear junto, é comer do pão e do vinho, é trazer Cristo para o centro da sua casa, é trazer Cristo para o meio do seu casamento, é trazer Cristo para o meio dos teus filhos. Feche seus olhos. Eu quero que você se prepare. Paulo vai dizer: ninguém tome indevidamente do pão e do vinho, mas examine-se o homem a si mesmo. Esses poucos momentos que nós temos, eu quero que você pense e repense o que você precisa ajustar na sua rota como família. Talvez hoje você precise tomar uma decisão de pedir perdão. Talvez hoje você precise tomar uma decisão de mudar as suas estratégias dentro de casa. Talvez hoje você precisa decidir viver um casamento de verdade como Deus diz, e não duas pessoas que dividem
o mesmo teto e pagam as contas. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, a palavra foi exposta. O Senhor trouxe ao nosso entendimento as investidas de trevas que vêm contra as nossas famílias, contra os casamentos, contra os filhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor mesmo esteja trazendo o convencimento, o entendimento, o posicionamento de cada um de nós no mundo espiritual, pela nossa família. A responsabilidade por essa geração de libertadores é nossa, é minha. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus dá esse entendimento a cada um aqui. Quantos estão aqui sobrecarregados com trabalhos, com afazeres, com agenda? E o Senhor diz: a minha agenda principal é a sua casa, é a sua família. É essa a agenda principal. As outras coisas eu vou providenciar. Recebe essa palavra, meu querido. À medida que nós formos cantar, eu queria que, como família, quando você estiver pronto, sem pressa, você vá, sirva-se do pão, do vinho, ore com a sua família, conserte o que tem que ser consertado, muda rotas que precisam ser mudados, decida hoje. Amém?